Na pequena cidade de São Domingos, onde todos se conheciam pelo nome e os dias passavam com a mesma calma previsível, havia uma padaria modesta na esquina da Rua das Laranjeiras. A fachada simples, pintada de amarelo desbotado, exibia um letreiro já gasto pelo tempo: Padaria Ferreira. Era ali que João Ferreira, um homem de 58 anos, passava a maior parte de sua vida. João não era do tipo que chamava a atenção. Tinha estatura média, cabelos grisalhos sempre cobertos por um boné de tecido surrado, mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso discreto que oferecia a cada cliente que entrava. Vestia sempre o mesmo avental branco, já manchado pelo tempo e pela farinha, e começava seu dia antes mesmo de o sol aparecer no horizonte. Às 3h30 da manhã, enquanto a cidade ainda dormia, ele já estava acordado. Andava pelas ruas silenciosas até a padaria, abria a porta com cuidado para não acordar os vizinhos e acendia as luzes fracas do salão. Logo, o cheiro inconfundível do pão fresco começava a se espalhar pelas redondezas. Era o seu ritual. E para muitos, João era apenas isso: o padeiro gentil que servia café quente e pão na chapa todas as manhãs. Mas havia algo em João que poucos percebiam. Entre as fornadas, enquanto o balcão permanecia vazio, ele olhava fixamente para o forno como se carregasse um peso invisível. Não falava sobre sua vida pessoal e raramente se via alguém entrar ou sair de sua casa, que ficava logo acima da padaria. Não tinha esposa, filhos ou parentes próximos. Sua vida parecia resumir-se àquele espaço de paredes quentes e aroma de fermento. Porém, havia um detalhe curioso. Todos os dias, quando fechava as portas da padaria à noite, João saía carregando 1 ou 2 sacolas grandes de pães ainda quentes. Alguns vizinhos chegaram a perguntar para onde ele ia, e a resposta era sempre a mesma: é para um amigo. Ninguém questionava muito. Em uma cidade pequena, havia um respeito implícito pela vida alheia. Ainda assim, alguns se perguntavam quem era esse amigo misterioso, já que ninguém nunca o via acompanhado. O que ninguém sabia era que João não estava indo visitar apenas uma pessoa. Ele seguia um caminho silencioso, pelas ruas menos movimentadas, até chegar a casas onde a luz já estava apagada. Lá deixava as sacolas na porta cuidadosamente e partia antes que alguém percebesse. Fazia isso em pelo menos 5 endereços diferentes por noite. Eram famílias em situação de extrema dificuldade. Algumas mal conseguiam pagar as contas. Outras tinham crianças que iam para a escola sem jantar na noite anterior. João conhecia cada uma delas, não por amizade, mas porque no silêncio da madrugada observava a cidade e sabia quem precisava de ajuda. Nunca bateu a porta, nunca esperou um obrigado. Sua ajuda era invisível, mas constante. Todos os dias, aquelas famílias acordavam e encontravam pães frescos na porta. Algumas acreditavam que fosse obra de algum vizinho generoso. Outras, mais religiosas, diziam que era um presente de Deus. Mas ninguém imaginava que o responsável fosse o padeiro que lhes vendia café de manhã, como se nada soubesse. João vivia com pouco. O lucro da padaria mal cobria as despesas e, ainda assim, ele separava uma parte da produção para doar. Fazia isso há mais de 20 anos. Nem mesmo seus poucos amigos mais próximos sabiam. Para ele, não se tratava de caridade para ser reconhecida, mas de um dever silencioso, uma dívida com a vida. Havia uma razão para tudo isso, mas era um capítulo doloroso de seu passado. Quando João era jovem, sua família também passou fome. Lembrava-se das noites em que sua mãe fingia não estar com apetite, para que ele e o irmão pudessem comer o pouco que havia. Um dia, um vizinho bateu a porta com um saco de pães e leite fresco. Aquilo salvou sua família mais de uma vez. O vizinho nunca quis reconhecimento, e João cresceu com a certeza de que um dia faria o mesmo por outros. Os anos passaram e aquela promessa silenciosa se tornou parte de quem ele era. Foi assim até a manhã de uma terça-feira fria, quando João não abriu a padaria. No começo, os vizinhos acharam estranho, mas imaginaram que ele estivesse doente. Ao final do dia, a notícia se espalhou.
João havia sido encontrado sem vida em seu quarto, vítima de um infarto fulminante. A notícia atingiu a cidade como um golpe. No velório, realizado na própria padaria, como ele havia pedido em vida, dezenas de pessoas compareceram. Mas, para surpresa de todos, não eram apenas clientes. Entre os presentes, havia rostos que muitos não reconheciam. Homens e mulheres simples, com roupas gastas, que choravam como se tivessem perdido um membro da família. Foi então que a verdade começou a vir à tona. Uma senhora, segurando uma sacola de pano, aproximou-se do caixão e, chorando, disse: "Eu nunca soube quem deixava pão na minha porta todos os dias. Até hoje." Outra mulher contou que, por anos, João alimentara seus filhos sem que ela tivesse que pedir ajuda. Um homem revelou que, nos momentos mais difíceis, quando estava desempregado, encontrava pães frescos em sua porta toda manhã. E assim, um a um, os relatos se multiplicaram. A revelação correu pela cidade. Jornais locais escreveram sobre o padeiro secreto que alimentava famílias há décadas. Em pouco tempo, a história chegou às redes sociais, emocionando milhares de pessoas de outras cidades. Mas para aqueles que viveram aquilo de perto, a emoção vinha acompanhada de uma mistura de arrependimento e gratidão. Arrependimento por nunca terem perguntado mais sobre ele. Gratidão por terem recebido tanto de alguém que nunca pediu nada. Depois de sua morte, a padaria quase fechou. Não havia ninguém para assar o pão todas as madrugadas, mas algo aconteceu. Um grupo de comerciantes e moradores decidiu se unir para manter o lugar funcionando. Não apenas como uma padaria, mas como um ponto de apoio para famílias carentes, honrando o legado de João. Criaram o programa Pão do João, que reservava parte da produção diária para doações. Todos os voluntários concordaram em manter o mesmo espírito, entregar sem esperar agradecimentos, de forma anônima e silenciosa. Meses depois, a fachada da padaria foi reformada. O letreiro ganhou novas letras douradas e abaixo uma frase: "Ninguém dorme com fome." Era o lema que João carregara no coração, sem nunca dizê-lo em voz alta. Hoje, quem passa por São Domingos e entra na padaria Ferreira, encontra fotos de João nas paredes, sempre com o mesmo sorriso discreto. Mas mais do que lembranças, encontram o cheiro do pão quente que continua sendo distribuído todas as noites, pelas mesmas ruas que ele percorria. João Ferreira já não está fisicamente presente, mas sua generosidade silenciosa alimenta não apenas corpos, mas também corações. Ele provou que, mesmo na aparente simplicidade de um pão fresco, pode existir a grandeza de um gesto que muda vidas para sempre. E talvez seja essa a maior lição que ele deixou, que não é preciso riqueza para fazer a diferença, apenas vontade e amor pelo próximo.